Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 10 somente. Nós vamos explanar algumas coisas diante deste texto e ver o que Deus deseja de cada um de nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10. Sempre juntos é o título da mensagem, e é o que eu gostaria que acontecesse nesse período que nós vamos estar, principalmente sem pastor Romulo e família, que estejamos sempre juntos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 diz: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todas uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, nós queremos neste momento depender do Senhor, buscar, ó Pai, a Tua presença, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, suprindo a nossa necessidade espiritual. Ó Deus, a Tua palavra, que é viva e eficaz, que penetre, ó Deus, no nosso ser, que ela venha, Senhor Deus, ramificar, e que através dessa ramificação ela possa produzir frutos, para a honra e glória do Teu nome. Usa, Senhor Deus, o meu ser, capacita-me, no nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Sempre juntos. Refletindo bastante, e muito, sobre a ida do pastor Romulo e família para os Estados Unidos, então eu me deparo com a situação de que sou muito responsável, mas não só eu, sou muito responsável, juntamente com o pastor Fabiano, não é, com os demais irmãos da diretoria e toda a liderança da igreja, para com a obra que foi confiada a nós por esse período de 1 ano. Logo eu fico pensando no episódio ocorrido com aqueles servos, onde o seu Senhor deixou os responsáveis por seus bens, onde cabia a cada um a responsabilidade de cuidar, zelar e fazer multiplicar, segundo a capacidade de cada um deles. A um foi-lhe dado 5 talentos, a outro foi-lhe dado 2, e a outro foi-lhe dado 1 talento. Onde o seu Senhor deixou-os responsáveis por seus bens. E aquele que cabia a responsabilidade de 5 talentos, ele cultivou, ele granjeou outros 5 talentos. E ele entregou para o seu Senhor. Aquele que lhe foi confiado 2 talentos, também granjeou outros 2 talentos e entregou para o seu Senhor. O que lhe foi confiado apenas 1 talento, ele ficou com medo do seu Senhor e escondeu aquele talento. Então ele foi considerado como um mau e negligente servo. Isso é o que está lá em Mateus capítulo 25, versículos 14 até o versículo 30. Levando para um contexto espiritual, nós temos em nossas mãos a responsabilidade de cuidar, de zelar por esta obra. E daqui a 1 ano, eu, de certa forma, vou ter que prestar contas ao pastor Romulo, pelo ministério que foi confiado a mim, e não só a mim, mas aos líderes da igreja. Só que existe uma responsabilidade maior, que é diante de Deus. Nós também vamos ter que prestar contas diante de Deus, pela obra
que nós realizamos. Romanos 14, versículo 12 diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Agora uma pergunta muito importante. Quantos aqui têm convicção de que estão na igreja onde Deus o colocou? Diga amém. Isso quer dizer que esta responsabilidade passa também para você. Nós somos responsáveis por esta obra. Nós somos responsáveis por este ministério. E agora, eu tenho certeza de que Jesus, Ele tem prazer em abençoar, e não só abençoar, mas ajudar um povo que está unido. Um povo que está unido com o desejo de realizar bem a sua obra. Quando eu venho para a igreja, eu tenho o desejo de realizar bem a obra de Deus. Quando eu faço qualquer coisa em prol da obra de Deus, eu tenho o desejo de fazer bem aquilo que Deus confiou a mim. Então, se você faz parte deste ministério, e você tem convicção disso, você também precisa ter este desejo. Eu tenho que fazer bem a obra que me é confiada. Imagina que privilégio o nosso de termos o Mestre nos auxiliando nesta obra maravilhosa. Porque é Ele que nos capacita. As forças não vêm de nós. A sabedoria não vem de nós. Vem do próprio Deus. Porque a obra é dele. Então, tudo aquilo que nós fizermos em união, os resultados serão concretos e edificantes. Só para ilustrar, a união entre os jogadores brasileiros e estes com a comissão técnica durante a Copa do Mundo de 2002, que nos deu o pentacampeonato, ela foi tão grande que chegou ao ponto de ser considerada de uma família. E eles usaram um slogan, que era a família o quê? Família Scolari, não é? A família Scolari. E sem dúvida, essa união foi um dos fatores decisivos à grande conquista. A família Scolari. Sabe que nós podemos dizer a família TBM? A família Templo Batista Maranata? Eu creio que sim, que nós podemos dizer isso. A família Templo Batista Maranata. O apóstolo Paulo, ao dizer irmãos, rogo-vos, porém, irmãos, ele enfatizou que todos os salvos fazem parte da família de Deus e que nós compartilhamos de uma união mais profunda do que a existente entre irmãos de sangue. Nós somos muito mais unidos como irmãos de igreja do que como irmãos dentro da nossa casa, filhos dos nossos pais. Muito mais unidos. E a nossa união fará com que o nome do nosso Deus, ele seja realmente glorificado. E que almas sejam salvas da condenação do inferno. Por quê? Porque nós estamos unidos. Unidos para a glória do nosso Deus. E nesta manhã, com a ajuda de Deus, nós iremos discorrer sobre 3 áreas às quais nós devemos nos empenhar para que estejamos sempre juntos. E a primeira área é juntos no propósito. O versículo 10 diz: e que não haja entre vós dissensões. Abrangendo mais a palavra dissensões, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo para que não houvesse divergências entre eles, desacordos, desarmonias e desavenças, mas que se unissem em um só propósito. E o propósito principal era adorar a Deus. Esse era o propósito principal e que precisa ser o nosso propósito, adorar a Deus. Vamos pensar da seguinte forma: será que Deus recebe a nossa adoração? Será que Deus recebe a nossa adoração se nós estivermos desunidos? Será que Ele vai receber a nossa oração? A nossa adoração? Será que Ele vai receber o nosso envolvimento se nós estivermos desunidos? Diante da santidade de Deus, eu posso afirmar que não. Pois Ele não recebe adoração de pessoas rancorosas, Ele não recebe adoração de pessoas amarguradas e muito menos daqueles que tentam dividir os seus filhos. Deus não recebe adoração de um povo assim.
é da natureza humana o espírito competitivo. Nós somos competitivos. Mas quando é relacionado à obra de Deus e à família dele, então a natureza humana, ela não pode predominar. A natureza humana, ela não predomina, mas sim a nova natureza que é controlada pelo Espírito Santo de Deus. E controlados pelo Espírito Santo de Deus, a adoração a Deus, ela fluirá naturalmente. A união, ela se tornará visível, ela se tornará natural, normal, se nós formos controlados pelo Espírito Santo de Deus. A nossa adoração começa quando ainda estamos em nossa casa. Como? Com um desejo enorme de estar reunido com os irmãos para prestarmos cultos ao Senhor. E será que esta é a adoração que nós estamos elevando a Deus? Será que a nossa adoração está começando lá na nossa casa? Ou nós estamos saindo de casa pensando assim, nossa, eu tenho que ficar até 11 horas lá na igreja agora. Estou saindo da minha casa às 8h30, eu tenho que ficar até 11 horas. Será que é assim? Ou nós saímos realmente animados e desejosos de prestar adoração ao nosso Deus? Olha só, se todos nós estivermos com este propósito de adorar a Deus, certamente vai ser um culto muito abençoado, um culto maravilhoso. E às vezes não prestamos atenção nisso. Às vezes nós transferimos responsabilidades. Chegando no culto de manhã, transferimos responsabilidade. De que forma? Irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar tal hino. Aí você transfere a responsabilidade. De que forma? Ah não, o meu irmão vai cantar, então deixa eu ficar quietinho, deixa eu poupar a minha voz, não é? A minha voz ela é muito importante, eu preciso muito da minha voz, então eu não vou usar a minha voz não. Agindo assim, nós não estamos no mesmo propósito, em adorar a Deus. Precisamos realmente adorar a Deus de coração. A nossa adoração, então, ela começa quando nós estamos em casa. Veja o testemunho de George Washington. Muitas vezes a sua casa em Monte Vernon, nos domingos pela manhã, estava cheia de hóspedes. Mas isso não era razão para que ele deixasse de ir ao culto na igreja. E além de ir ao culto, ele convidava os hóspedes a acompanhá-lo também. Então era o propósito que ele tinha na sua vida, de ir à igreja adorar a Deus. E João 4:23 diz, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, e aí nós vamos pensar no seguinte, será que eu estou sendo um verdadeiro adorador? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade, então eu sou um verdadeiro adorador. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai procura a tais que assim o adorem. Então Deus não está buscando adoração. Deus não está buscando adoração, porque Ele já tem muita adoração no céu. Anjos, arcanjos, querubins e serafins, e miríades de adoradores no céu, estão adorando a Deus. O louvam sem parar. Mas a Bíblia diz que Deus está buscando adoradores. Adoradores. E é isso que Deus quer. Pessoas salvas que o adorem em espírito e em verdade. Diante deste texto da palavra de Deus, eu posso me considerar como um adorador verdadeiro de Deus? Lembre-se que a nossa adoração começa lá na nossa casa. Lá na nossa casa, quando nós estamos saindo para vir para a igreja. Quando nós estamos reunindo a família para vir para a igreja. Às vezes, né, uma família, eu, esposa e 3 meninos. A minha adoração vai começar com o interesse de chegar no horário aqui na igreja. Ou até mesmo antes do horário. É a minha responsabilidade, é a minha adoração a Deus. De reunir todos para que vamos lá para a igreja. Vamos adorar a Deus, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos estar em comunhão com as pessoas. Se todos nós tivermos o mesmo propósito, pode ter certeza que Deus irá nos abençoar ainda mais, porque Ele já tem abençoado. Mas Ele irá abençoar ainda mais. Precisamos estar juntos para que
a nossa adoração seja recebida pelo nosso Deus. E para que seja recebida, precisamos fazer o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu preciso me apresentar diante de Deus desta forma. Precisamos estar juntos no propósito de adorar ao nosso Deus, pois só assim receberemos a aprovação e as bênçãos dele. E olha, eu não estou aqui para receber a sua aprovação, muito menos a sua adoração, mas a aprovação de Deus, porque nós estamos adorando ele em espírito e em verdade. E precisamos estar juntos também no propósito de servir a Deus. Romanos 12,16 diz: sede unânimes entre vós. Ser unânime é ter um desejo enorme de ver tudo dando certo. E não só ter o desejo, mas fazer parte da obra. E à medida que nós crescemos na fé, no conhecimento de Jesus, tornamos-nos mais capazes de manter nosso propósito e nossas atitudes voltadas para a unidade do corpo de Cristo. Sendo assim, passamos a visualizar a igreja como sendo parte de nossa vida, onde iremos fazer de tudo para que ande bem engrenada e em conformidade. Será que eu tenho a igreja como parte da minha vida? Se o que eu estou fazendo é com a intenção de agradar a Deus, logo irei recepcionar muito bem, não é? As pessoas que estão chegando, sendo eu um dos introdutores. Se eu tenho o desejo de agradar a Deus, eu vou representar muito bem a igreja quando eu estou visitando pessoas. Eu vou estar representando muito bem a igreja. Eu procurarei estar atento à escala do berçário para não perder o dia em que fui escalado. E a escala do berçário fica lá naquele quadro branco, né, se você faz parte deste ministério. Se eu trabalho no som, procurarei verificar cada detalhe para evitar problemas. E o som ele começa antes do culto, porque precisa estar tudo, não é, em harmonia, para que possamos ter um bom culto, sem microfonia, sem problemas. Então precisa, se eu estou aqui para agradar a Deus, eu vou prestar atenção nesses detalhes. Se eu estou na projeção de hinos e mensagens, ficarei atento para projetar tudo dentro do tempo certo, porque isso é muito importante também. Já aconteceu algumas vezes, nós estarmos cantando, e aí a projeção não continua, aí a igreja para. Por quê? Porque está prestando atenção, está dependendo da projeção. Então, se eu estou aqui para agradar a Deus, eu vou estar atento ao que está sendo projetado. Se eu vou dar aula na escola bíblica dominical, ou vou auxiliar o professor, eu vou procurar estar sempre preparado para isso, porque eu preciso fazer o melhor para Deus. E se eu estou fazendo o meu melhor para Deus, pessoas estão sendo abençoadas, esse precisa ser o meu propósito. Se eu vou entregar o meu dízimo, promessa de fé ou ofertas, eu farei com um espírito de gratidão, porque só assim Deus recebe a nossa adoração, através de dízimos, ofertas e promessas de fé. Vou fazer com gratidão. Então tudo isso e muito mais, se nós estamos fazendo para Deus, e digo uma coisa, se não estamos fazendo para Deus, então nós estamos trabalhando em vão. Eu preciso servir a Deus, e esse propósito, ele precisa ser buscado diariamente. E uma igreja aprovada pelo Senhor, está unida no propósito de adorar a Deus e de servir a Deus. O Salmo 100, versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. E a segunda área que nós devemos nos empenhar para que estejamos sempre juntos, é juntos no pensar. O versículo 10 que nós lemos diz: antes sejais unidos em um mesmo pensamento. O apóstolo Paulo ele não está exigindo que todos pensem exatamente do mesmo modo. Existe uma grande diferença entre ter pontos de vista diferentes e ser alguém que promova divisões. Existe muita diferença nisso. Um grupo de pessoas não vai concordar em todas as questões, mas todos podemos trabalhar juntos, harmoniosamente,
se concordarem naquilo que é verdadeiramente importante. Crentes amadurecidos na vida cristã compreendem que Jesus Cristo é o Senhor de todos. Eu estou aqui para servir a Jesus. Eu estou aqui para fazer por Ele. Então, nós precisamos pensar de uma mesma forma. Nós precisamos ter um mesmo pensamento. E para que possamos comungar de um mesmo pensamento, nós precisamos ser comunicáveis. O versículo 10 diz que digais todos uma mesma coisa. A comunicação é a chave para o sucesso. Você deve estar cansado de ouvir isso, não é? A comunicação é a chave para o sucesso. E quando eu fico calado por achar que não compete a mim dar opiniões ou alertar sobre algo, eu posso dizer que não faço parte do grupo. Então compete a mim, sim, dar opiniões, ser comunicável. Muitas igrejas passaram e passam por problemas sérios pelo fato de que não existia comunicação. E quando o problema veio à tona, já estava num grau muito elevado para que fosse resolvido da noite para o dia. As feridas ficaram tão grandes que ficou impossível apagar as marcas. Eu creio que não precisamos fazer parte deste grupo se nos unirmos na comunicação. Mas precisamos de uma comunicação correta e não daquela que semeia contenda entre irmãos, pois o nosso Deus, Ele abomina aqueles que semeiam contendas. E a comunicação correta se dá quando nós procuramos pessoas capacitadas para nos ouvir e tentar nos ajudar. A comunicação correta não é o procurar qualquer pessoa, é procurar pessoas que estão, primeiro, se comunicando com Deus. As pessoas que estão se comunicando com Deus todos os dias, estas são as pessoas que eu preciso procurar para que eu possa ter os meus problemas sendo orientados e, de certa forma, sendo resolvidos. E quando nos comunicamos com mansidão, amor e com o desejo de trazer edificação, então a comunicação passa a ser correta. Isso será real se estivermos unidos no mesmo pensamento. Unidos no mesmo pensamento. Precisamos ser pessoas comunicáveis. Algo que acontece muito, vou falar dos jovens um pouquinho. Mas, às vezes acontece algumas coisas entre os jovens que a liderança da igreja são os últimos a ficar sabendo. Aí aquele problema ele fica tão grande, mas tão grande, que para resolver demora muito tempo, as marcas ficam muito profundas e acaba trazendo muitas dificuldades para com o corpo de Cristo. Então nós precisamos ser comunicáveis. Se você pensar assim, mas eu vou estar fofocando. Fofocando se você começar a falar para todas as pessoas dentro da igreja. Mas se você está percebendo um problema, ou se você está visualizando algo que realmente vai trazer problemas, então chega na liderança da igreja e comunica. Nós temos diáconos, nós temos pastores, pessoas que vão estar prontos para te ouvir e saber tomar a decisão certa. Uma igreja unida é aquela que se comunica. E também, para que possamos, além de ser comunicáveis, para comungar de um mesmo pensamento, nós precisamos ser ouvintes. Ouvintes. Tiago 1,19 diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. E aí o versículo continua: tardio para falar e tardio para se irar. Mas precisamos estar prontos para ouvir. E quando falamos muito e ouvimos pouco, a mensagem que nós transmitimos aos outros é que as nossas ideias, elas são muito mais importantes do que as deles. Agora, Tiago nos aconselha sabiamente a invertermos este processo. Precisamos colocar um cronômetro mental em nossas conversas e passarmos a agir, como diz a palavra de Deus: seja pronto para ouvir. Seja pronto para ouvir. E a maioria das pessoas que falam muito tem dificuldade para ouvir. E isso é muito prejudicial, pois caem no descrédito por falar em coisas indevidas. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, não é verdade? E Provérbios 18:13 diz:
O que responde antes de ouvir, comete estultícia, que é para vergonha sua. O que responde antes de ouvir, comete estultícia, que é para vergonha sua. Tudo que nós fazemos de uma maneira balanceada, nos abençoa e abençoa outros também. Precisamos orar ao nosso Deus para que Ele nos dê discernimento diante da nossa comunicação, pois se tivermos uma comunicação saudável, a união será vista por todos aqueles que aqui passarem. Não só por nós que estamos aqui, mas por aqueles que estarão passando por aqui também. Então, estar juntos no pensar trará glórias ao nome do nosso Deus. Vimos até aqui que para estarmos sempre juntos, precisamos estar juntos no propósito, adorando a Deus e servindo a Ele, e estar juntos no pensar, sendo comunicáveis e sendo ouvintes. E em último lugar, nós precisamos estar juntos no compartilhar. O versículo 10 diz: rogo-vos, porém, irmãos. E como eu disse no início, a expressão irmãos é mais profunda do que a irmandade entre irmãos do mesmo pai e mãe. A posição sermos irmãos é algo que o apóstolo Paulo enfatizava, pois desejava que todos estivessem unidos em tudo, até mesmo no compartilhar. A posição sermos irmãos é algo que o apóstolo Paulo enfatizava, e compartilhar acaba unindo pessoas e passam a andar juntos. E o que nós devemos compartilhar? Primeiro, compartilhar das dificuldades. Romanos 12:15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Compartilhar das dificuldades. Como é bom ver uma igreja se compadecendo daqueles que estão vivendo momentos de lutas e tribulações. Nós já tivemos situações onde nós pudemos ver nitidamente o interesse dos irmãos por aqueles que estavam em dificuldades e que estão em dificuldades ainda. Pessoas orando, pessoas apoiando, pessoas buscando saber o que está acontecendo. É o interesse do povo de Deus para com a necessidade do seu irmão. Então precisamos compartilhar das dificuldades. E quando alguém compartilha alguma dificuldade conosco, precisamos nos sentir responsáveis. E naquilo que nós pudermos ajudar, precisamos nos colocar à disposição, porque precisamos entender que Deus está nos capacitando para ser uma bênção para aquele que está compartilhando de suas necessidades. Tem pessoas que passam por nós e pedem oração. Se assumimos o compromisso de orar, precisamos então orar. Devido ao meu esquecimento, eu tenho em minha Bíblia uma folha onde eu anoto os pedidos de oração, e isso tem me ajudado a orar por aqueles que pedem oração, porque se pedir oração para mim e eu não anotar, logo eu vou esquecer e não vou orar, não é verdade? Então eu preciso assumir a responsabilidade de compartilhar das dificuldades com as pessoas, e se estão pedindo oração para mim, eu preciso orar. Então, dentro da analogia feita pelo apóstolo Paulo, nos comparando como membros do corpo de Cristo, se um membro padece, todo o corpo padece também. É o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Agindo assim, nós estaremos sempre juntos, se eu compartilhar das dificuldades de uns para com os outros. E além de compartilhar das dificuldades, nós precisamos também compartilhar das bênçãos. Romanos 12:15 diz: alegrai-vos com os que se alegram. É muito bom compartilhar de bênçãos com pessoas que se interessam por nós. Não é gostoso? É gostoso você falar de uma bênção, aquela pessoa realmente fazer festa junto conosco. E nós passamos a perceber também o amor das pessoas para com a nossa pessoa, aumentando então a união, compartilhando das bênçãos. E compartilhar das bênçãos é também uma forma de gratidão ao nosso Deus, pois diante de cada uma delas, precisamos deixar claro que nós não somos merecedores, mas Deus tem demonstrado graça para conosco. E algo muito importante também é quando compartilham bênçãos conosco, como reagimos. Algo muito importante também, quando nós compartilhamos bênção, quando pessoas compartilham bênção conosco, desculpa a confusão aqui, nós precisamos saber como que nós temos reagido diante do sucesso das pessoas.
Como? É com alegria ou com inveja que nós compartilhamos das bênçãos? Quando nós ouvimos de algo que tem sido a grande alegria para alguém, nós temos tido alegria ou nós temos sentido inveja? Infelizmente tem pessoas que reagem com tristeza e até mesmo com uma torcida negativa quando alguém está para conquistar algo. Então isso não agrada a Deus e trará um resultado horrível para aqueles que reagem desta forma. Sabe por que traz um resultado horrível? Porque aquele que está comungando de uma grande bênção, ele está feliz, ele está radiante, e aquele que tem inveja, ele está triste, ele está amargurado, ele está desejando mal para o próximo. Então quem sofre é quem está desejando mal, e não aquele que está gozando de alegria. Nós precisamos, como um corpo, e o apóstolo Paulo faz essa analogia, nós precisamos comungar destas bênçãos como se fossem nossas. A vitória também é minha. A vitória minha também é sua. As dificuldades minhas também são suas. As dificuldades suas também são minhas. E isso é compartilhar destas bênçãos. Como partes do corpo de Cristo, devemos então fazer com que estas bênçãos sejam motivo de grande alegria para cada um de nós. E também das dificuldades, pois aqui existem pessoas que realmente podem ser instrumentos de Deus para nos abençoar. E como partes do corpo de Cristo, também somos aqueles que abençoam. Será que nós estamos juntos nesta grande empreitada, vamos dizer assim? Será que nós estamos juntos no compartilhar? Compartilhar quer dizer tudo, nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. O meu desejo é que cheguemos ao final deste ano como sendo a igreja mais unida da face da terra. Você pode dizer, pastor, está sendo extremista. Não, não estou sendo, não. Nós estamos aqui, eu estou aqui nesta igreja, você está aqui nesta igreja. Eu preciso fazer com que este ambiente seja um ambiente mais abençoado e abençoador da face desta terra. E vai depender de mim. Se eu fizer a minha parte, algo vai estar sendo diferente. Se você fizer a sua, nós vamos aumentar isto. E nós vamos começar a nos unir. E nós vamos começar a realmente nos abraçar e fazer com que a obra de Deus vá adiante. E com isso o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Lá em 1 João 4,4 diz: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quer dizer que nós vamos ter situações adversas. Nós vamos ter momentos em que a desunião vai querer prevalecer, mas vai depender de mim. Fazer com que seja real ou fazer com que seja extirpado essa desunião. Eu preciso buscar união. Eu preciso fazer a minha parte. Se todos nós fizermos, Deus irá nos abençoar. O Espírito de Deus que está em nós é que irá nos controlar para que estejamos sempre juntos. Juntos como? Juntos no propósito de adorar a Deus e de servi-lo. Juntos no pensar, sendo comunicáveis e também ouvintes. E juntos no compartilhar das dificuldades e das bênçãos. Então que Deus nos ajude. Que eu seja um servo fiel. Que eu seja um servo aprovado por Deus. E que todos nós possamos ter momentos aqui de grande alegria, de grande êxito. E diante das tristezas, que nós possamos estar unidos também. Para que sejamos o consolo, o conforto, a ajuda do nosso próximo. Então que Deus nos abençoe. Feche seus olhos e nós vamos orar neste momento.